Pessoal, essa aula aqui, ela vai tratar de 4 assuntos muito importantes para a resistência dos materiais, que eu dividi em 2 partes, 2 vídeos, porque o conteúdo é meio extenso. Nesse primeiro vídeo, a gente vai falar primeiro da rotação de eixos e depois como obter os eixos e momentos principais de inércia. São esses que vão definir mais para frente aonde que ocorre a flexão de uma estrutura. Na parte 2, então no segundo vídeo, a gente vai aprender como determinar a elipse e o núcleo centrais de inércia. Então vamos por partes, Na aula 2, eu mostrei para vocês como utilizar o teorema de Steiner, que é também chamado de teorema dos eixos paralelos, e as condições para que ele possa ser aplicado. Uma dessas condições, como o próprio nome diz, é que os eixos devem ser paralelos. Agora, e quando os eixos não são paralelos? Como que a gente calcula as propriedades geométricas? Então, a gente não pode mais usar Steiner, porque os eixos não são mais paralelos. E para isso, a gente precisa desenvolver equações que nos permitam obter essas propriedades. Então, momento de inércia, produto de inércia, para uma rotação qualquer de mesma origem. Vamos traduzir isso. Aqui eu tenho representado uma seção qualquer. Sobre ela, eu tenho o ponto G, que é o centro de gravidade da seção. Tenho os eixos baricentrais, que vocês já conhecem, então o eixo ZG e o eixo YG. E agora uma novidade, eu tenho esses dois eixos aqui, eu tenho o eixo Z'G e Y'G. Perceba que esses eixos aqui, eles surgem de uma rotação, que parte do eixo ZG. Então, uma rotação até um ângulo alfa, que surge esses dois novos eixos. Então, o que a gente pode reparar aqui? Tem um sinalzinho de mais na frente do alfa. Por quê? Essa rotação ela foi dada no sentido anti-horário. O sentido anti-horário ele vai ser definido como positivo, certo? O ângulo vai ser positivo. Então, o que a gente já sabe então das aulas anteriores? A gente sabe as propriedades que são relativas aos eixos baricentrais. Então, IZG, IYG, IZG-YG, que são momentos de inércia e produto de inércia relativo a esses eixos aqui, certo? Agora, como que eu vou calcular as propriedades relativas a esses dois eixos? Então, lembra, eu não posso mais usar o Steiner. Como que eu vou calcular? Através de 3 novas equações, que estão definidas aqui do lado para vocês. Então, aqui eu tenho o IZ'G, Y'G e IZ'G, Y'G, que são os momentos de inércia e o produto de inércia relativo a esses dois eixos. Se eu já conheço essas propriedades dos eixos baricentrais e o ângulo de rotação, é só eu substituir os valores que eu consigo calcular essas propriedades, certo? E só para vocês separarem mesmo, a diferença dessa equação para essa, dos dois momentos de inércia, é só o sinal, ó. Só para vocês compararem uma equação com a outra. Os sinais são invertidos. Então, quais são os pontos principais dessa primeira parte da aula? Que a gente tem que considerar. Então, se a gente faz uma rotação no sentido anti-horário, o meu alfa vai ser positivo, certo? E que para cada alfa tem-se novos valores para os momentos e produto de inércia. O que isso significa? Que as propriedades elas variam. Então, conforme o ângulo que eu rotaciono, essas propriedades mudam. Por que isso é importante? Bom, se os valores mudam a cada ângulo, vai ter um ângulo onde essas propriedades vão ter um valor mínimo ou um valor máximo. E é o que a gente vai ver na próxima página. É muito importante que a gente determine esses eixos principais de inércia e os valores máximos e mínimos do momento de inércia, porque na maioria das vezes eles vão ser usados em problemas práticos para a gente calcular as deformações e tensões de uma estrutura. E como encontrar esses valores então? Primeiro, o que a gente tem que fazer? A gente tem que derivar a expressão do momento de inércia IZ'G e igualar a zero. Se eu fizer esse procedimento, eu chego nessa equação aqui, que eu defini como equação número 2. Ok? Então, como que eu vou analisar essa equação aqui? Para ela ser verdadeira, eu vou ter que atender algumas condições. Então, para que a equação 2 seja nula, tem-se 2 situações. Qual que é a primeira situação? É que o IZG é igual ao IYG.
Observa que, se ele for igual a ele, a gente vai zerar essa primeira parcela da equação. E o que vai sobrar? 2 vezes IZG vezes cosseno de 2αg igual a zero. Ok, mas essa equação aqui tem solução? Não, então mesmo fazendo essa igualdade, tem uma equação aqui sem solução. Por isso eu dividi o item A em A.1 e A.2, para a gente fazer mais uma análise. Então, o que a gente tem que considerar para essa equação ser verdadeira? Primeiro, ou essa parcela tem que ser, ou essa parcela é zero, ou essa parcela aqui é igual a zero. Então, vamos começar com o cosseno. Cosseno de 2αg igual a zero. E considerando também o produto de inércia diferente de zero. Bom, se eu calcular esse cosseno de 2αg igual a zero, eu vou achar que o αg é igual a mais ou menos π sobre 4, ou mais ou menos 45 graus, certo? E aonde que isso se aplica? Bom, esse 45 graus vai estar presente, por exemplo, nas estruturas, nas seções triangulares, no caso de triângulos retângulos que têm o mesmo lado, então esse triângulo retângulo aqui tem lado B e lado B. Então, se eles têm o mesmo lado, eu posso falar que o momento de inércia com relação a ZG é igual ao momento de inércia com relação a YG, certo? Só que nesse caso, o produto de inércia ele é diferente de zero, como eu coloquei aqui. Por quê? Eles não têm eixo de simetria, a gente viu isso numa aula passada. A mesma coisa acontece com o 1/4 de círculo. Então, como que eu vou definir os eixos principais de inércia dessas figuras aqui? Através de uma rotação de 45 graus, certo? Então, o αg deles é de 45 graus, ou π sobre 4. A outra situação é essa parcela aqui ser igual a zero. Então, o produto de inércia ser igual a zero. O que isso significa? Que qualquer eixo baricentral vai ser eixo principal de inércia. Então, nesse caso, não tem um ângulo específico. Qualquer eixo que eu fizer nessa figura, então como está representado aqui em laranja, ó, qualquer um desses eixos pode ser considerado eixo principal de inércia. Então, tanto os momentos de inércia são iguais, quanto o produto de inércia é igual a zero. Tá vendo aqui? Ó, todos os eixos são de simetria. Então, o produto de inércia vai ser igual a zero. Então, essa é a primeira situação para que essa equação seja nula, ok? A outra situação é o IZG ser diferente do YG. Se acontecer isso, é só eu trabalhar com as parcelas. Então, eu passo essa parcela com o seno desse lado da equação, depois passo o cosseno dividindo, vai aparecer a tangente, e isolando a tangente de 2αg, eu acho essa expressãozinha aqui. Então, tangente de 2αg é igual a 2 vezes o produto de inércia, então, IZG-YG, sobre IYG menos IZG, certo? Eu denominei aqui também de equação número 3. Substituindo a equação número 3 na equação número 1, o que a gente acha? Então, por meio de algumas operações trigonométricas, a gente chega na expressão que vai nos dar os valores dos momentos principais de inércia. Então, o IG máximo e o IG mínimo. Esse mais e esse menos aqui, no meio da equação, servem para quê? Bom, se eu quero determinar o IG máximo, eu uso o sinal de mais aqui da equação, certo? Se eu quero determinar o IG mínimo, eu uso o sinal de menos aqui nessa equação. Bom, depois de calcular tudo isso daqui, a gente tem que ver se uma condição foi atendida. Qual condição? De que a soma do IZG com o IYG seja igual à soma do IG máximo com o IG mínimo, ok? O que isso quer dizer? Que a soma dos momentos de inércia em relação a qualquer par de eixos permanece constante quando esses eixos são girados em torno da origem. Nesse caso, a origem é o centro de gravidade, né? o baricentro. Então, nós já sabemos quais são os eixos principais de inércia, certo? Que a gente encontrou lá por meio do αg. Agora, a gente tem que fazer uma comparação entre o IZG e o IYG, porque essa comparação vai ajudar a gente a saber qual deles é o IG máximo e qual é o IG mínimo.
Então, por exemplo, se eu tenho um IZG maior do que YG, eu sei que o meu IG máximo vai ser o IZ'G, certo? E o mínimo vai ser o Y'G. Se tiver ao contrário, então, se o IYG for maior do que o IZG, a gente tem que o IG máximo vai ser igual ao YG, Y'G, e o mínimo vai ser igual ao IZ'G, ok? Outra consideração importante também é que esses eixos principais de inércia, então eixo Z'G e Y'G, eles são ortogonais entre si, então eles formam um ângulo de 90 graus. E o mais importante é que o produto de inércia desses eixos principais sempre vai ser igual a zero, ok? Então o produto de inércia dos eixos principais é nulo.